Vamos dar continuidade à aula de funções orgânicas oxigenadas. Na última aula, nós vimos a definição do que é uma função orgânica oxigenada. São compostos que possuem pelo menos um átomo de oxigênio na sua estrutura. Essas funções podem ser várias: álcool, fenol, enol, éter, cetona, aldeído, éster e ácido carboxílico. Nós já vimos a função álcool. Agora vamos ver a função fenol e a função enol. Primeiro, o que é um fenol? Os fenóis são derivados dos hidrocarbonetos aromáticos. O grupo funcional dos fenóis é a hidroxila, grupo OH, onde esse grupo OH vai estar diretamente ligado a um anel benzênico. Da mesma forma que o álcool, o fenol também possui pelo menos um grupo hidroxila. Só que agora esse grupo hidroxila vai estar ligado diretamente a um grupo benzeno, no caso a um anel benzeno. Lá em álcool, a hidroxila estava ligada a um carbono saturado. Nesse caso aqui, é um carbono insaturado, então não vai ser um álcool. Quando a hidroxila estiver ligada diretamente a um benzeno, você vai ter aí a função fenol. Esses compostos são muito encontrados em pomadas para queimaduras, certo? Então vamos ver aqui a classificação dos fenóis. O fenol só pode ser classificado de acordo com a quantidade de grupos hidroxila. Se o meu fenol tem apenas uma hidroxila, aqui ó, meu fenol tem apenas uma hidroxila, ele vai ser classificado como sendo um monofenol, apenas uma hidroxila ligada ao meu benzeno. Quando eu tiver duas hidroxilas, aí eu vou ter um difenol. E quando tiver 3 hidroxilas, vou ter aí um trifenol. Mais que 3 hidroxilas ligadas diretamente ao meu anel, eu vou ter um polifenol, certo? A nomenclatura dos fenóis é bem simples. Os nomes oficiais são obtidos acrescendo-se o prefixo hidroxi ao nome do hidrocarboneto. Como é isso? Aqui eu tenho um benzeno, certo? E esse benzeno possui um grupo hidroxila. Esse grupo hidroxila nós vamos chamar de hidroxi. Então existe um hidroxi, um grupo hidroxi ligado a um benzeno. Então o nome vai ser hidroxibenzeno. Fenol e hidroxibenzeno é a mesma coisa, certo? Você vai ter uma hidroxila ligada a um benzeno. Quando você tiver duas hidroxilas, você tem que indicar a posição das duas hidroxilas. Nesse caso aqui, você vai ter que enumerar os átomos de carbono do seu anel. E a enumeração vai seguir a ordem, o sentido, ao dar o menor número possível à próxima hidroxila. Então, no caso, eu vou ter uma hidroxila ligada ao carbono 1 e uma hidroxila ligada ao carbono 2. Vou ter aí um difenol. A nomenclatura vai ser 1, 3, dihidroxibenzeno. Esse 1 é para indicar que eu tenho uma hidroxila no carbono 1, uma hidroxila no carbono 3, duas hidroxilas ligadas ao benzeno. E se eu tiver um grupo diferente de hidroxila, eu também tenho que indicar o nome desse grupo. Nesse caso aqui, eu vou ter um grupo metil. A enumeração vai começar a partir do carbono que está ligado diretamente à hidroxila. Carbono 1, carbono 2, carbono 3. Então, eu vou ter um grupo metil ligado ao carbono 3 do meu fenol. Nesse caso, eu vou ter o 1-hidroxi, 3-metil-benzeno. Tem uma hidroxila no carbono 1 e um grupo metil no carbono 3 do benzeno. Agora vamos ver a função enol. Da mesma forma que o álcool e o fenol, o enol também apresenta um grupo hidroxila. Só que agora, enóis são compostos que apresentam a hidroxila ligada a carbono insaturado, carbono que faz ligação dupla, como os fenóis, mas em cadeias abertas, também chamadas de cadeias alifáticas.
Então você vai ter o grupo hidroxila ligado a um carbono insaturado, da mesma forma que os fenóis. Só que agora esse carbono insaturado está presente em uma cadeia aberta, em uma cadeia alifática. Não vai ser um benzeno, certo? Então aqui eu tenho dois exemplos de enóis. Eu tenho hidroxila e hidroxila. Mas essa hidroxila não vai caracterizar um álcool e também não vai caracterizar um fenol. Porque a hidroxila aqui está ligada a um carbono insaturado. A hidroxila está ligada a um carbono insaturado. Se está ligado a carbono insaturado, não pode ser álcool. E também, no caso, não existe um benzeno aqui. Então, como a hidroxila não está ligada a um benzeno, também não vai ser um fenol. Nesse caso, nós vamos ter a função enol, hidroxila ligada a carbono insaturado, certo? E aqui eu tenho a nomenclatura desses enóis. Aqui eu vou ter o etenol, dois carbonos et, en para indicar a ligação dupla e o ol para indicar a hidroxila. Mas lembra que esse en aqui é composto insaturado, ligação dupla, então vai ser o enol. Nesse caso aqui eu vou ter o but1en2ol. Eu vou ter uma cadeia com 4 carbonos, onde a ligação dupla se encontra entre os carbonos 1 e 2, but1en, e a hidroxila se liga ao carbono 2 da minha cadeia, but1en2ol. De novo, esse en aqui é para indicar um composto insaturado, onde a hidroxila está ligada diretamente ao carbono insaturado. Então você vai ter um enol. Vamos para um exemplo mais prático. Aqui eu quero saber quais são as funções orgânicas presentes nessas duas estruturas. Primeiro, o que é que a gente consegue reconhecer? Que cada estrutura possui dois grupos hidroxila, certo? Vamos analisar agora a qual grupo essa hidroxila está ligada. No caso, esse grupo hidroxila aqui está ligado a um benzeno. Então, nesse primeiro caso, eu vou ter aqui a função fenol, hidroxila ligada a benzeno. Nesse segundo caso, eu tenho uma hidroxila ligada a um carbono saturado, que faz ligações simples. Então, aqui eu vou ter um álcool. No terceiro caso, eu tenho uma hidroxila ligada a um carbono insaturado, que faz ligação dupla. Então, aqui eu vou ter um enol. E aqui, para fechar, eu tenho uma hidroxila ligada a um carbono saturado. Vou ter aqui um álcool. Beleza? Então, a gente viu aqui como identificar e como diferenciar o álcool, o fenol e o enol, certo? Muito cuidado para não confundir essas três funções.